Estamos iniciando mais uma atividade da série Conversando sobre os Historiadores Mineiros. Essa é uma das atividades do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais no calendário de celebração dos 300 anos de criação da Capitania de Minas Gerais. Essa série é uma parceria do Instituto Histórico e Geográfico com o grupo de pesquisa Impérios e Lugares do Brasil da Universidade Federal de Ouro Preto. A nossa conversa de hoje é sobre um historiador muito especial para o nosso instituto. Nós vamos falar sobre Salomão de Vasconcelos, que foi um dos nossos presidentes. Então, o Salomão vai ser abordada aí, sua trajetória, sua pesquisa, em conversa com os historiadores Francisco Eduardo de Andrade e a Poliana Gersósimo Vieira. E vai mediar essa conversa eu, Adalberto Andrade Mateus, e a professora Márcia Maria Duarte dos Santos, que é coordenadora da programação do tricentenário da Capitania de Minas Gerais. O professor Francisco Andrade é professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto e nosso associado correspondente. E a Poliana Gersósimo é professora da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Todos sejam bem-vindos, é um prazer contar com a participação de todos. Para as considerações iniciais, eu passo a palavra ao professor Francisco Eduardo de Andrade. Bom dia, Adalberto, Márcia, Poliana. Eu quero agradecer à comissão do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais pelo convite, ou para dar prosseguimento a essa série. Eu acho que vai ficar uma série bastante interessante, vai criar um painel sobre a história desses intelectuais mineiros, desses polígrafos, né, desses ativistas do patrimônio. Então, é com muita alegria, satisfação de estar participando aqui mais uma vez. Salomão de Vasconcelos é mais um ativista do patrimônio, a Poliana vai tratar disso com profundidade, ela é especialista dessa temática, uma temática inédita, em que vai abordar esse ativista do patrimônio e o papel que ele tem, esse ilustre historiador, em, ao mesmo tempo, pensar a história como um instrumento importante para as políticas públicas ligadas a patrimônio. Isso é que é interessante, né? A história não é meramente um conhecimento livresco para os iniciados, né? Para um grupo de estudiosos, embora essa seja uma preocupação que esse grupo tenha de sempre produzir um pensamento que atenda às elites políticas e intelectuais do Estado de Minas e do Brasil, mas, ao mesmo tempo, você percebe que os estudos e as pesquisas desses historiadores importantes, né, da geração do Salomão de Vasconcelos, é atuar diretamente, é intervir diretamente na política pública ligada à memória e patrimônio. E é disso que eu acho que a Poliana, a pesquisa dela é inédita, mais um estudo aprofundado, né, que ninguém ainda tinha se detido com o cuidado que a Poliana demonstrou ao longo dessa pesquisa. Então, agradeço mais uma vez e vamos para a entrevista-debate, né? E lembrando que, ao longo de nossa conversa, o professor Francisco estará participando e fazendo intervenções para compreender um pouco mais sobre a trajetória de Salomão de Vasconcelos. Para iniciar nosso bate-papo, passo a palavra para a professora Márcia Maria Duarte dos Santos. Obrigada, Adalberto. Obrigada, sobretudo, ao Francisco e à Poliana. O Instituto Histórico e Geográfico, a Comissão de Celebração do Tricentenário, que agradece a generosidade de vocês de dividir conosco esse conhecimento gerado por uma pesquisa inédita e sobre um intelectual que é muito importante, como o Adalberto falou, para o Instituto, que também construiu a história do Instituto Histórico e Geográfico.
Então, uma satisfação enorme que nós recebemos vocês para também revelar outras facetas, né, para ajudar a divulgar outras facetas da trajetória tão extraordinária de Salomão Vasconcelos. Então, eu agradecendo mais uma vez, eu passo a palavra para a Poliana para fazer as considerações iniciais. E depois nós vamos conversando. Tá bem? Bom, primeiro eu tenho que agradecer a vocês, a Adalberto, a Márcia, ao Instituto pelo convite. Fico muito feliz poder falar um pouco sobre o Salomão, né? Como o Francisco mesmo falou, é um estudo inédito, né? Agradeço também ao Francisco por estar todo o tempo aí, né, comigo, empurrando, vamos. A importância do Salomão, né? Falar sobre a importância do Salomão dentro não só do Instituto, mas na organização de políticas patrimoniais, né? Eu acho isso extremamente importante, porque a gente pensa que muito do que aconteceu no patrimônio tem um grande mérito do Rodrigo Melo Franco de Andrade, né? E o Salomão é um dos caras que estava ali a todo tempo correspondendo com o Rodrigo Melo Franco, enviando laudos, pareceres, e grande parte desses laudos, desses pareceres, se consubstanciava, né, concretizava-se num tomamento daquele bem. Então, eu acho extremamente importante falar do Salomão, né? Quem foi o Salomão? Né? O Salomão, ele vai nascer na cidade de Mariana, ele nasceu na cidade de Mariana em 1877, e ele vem de uma família que já participava muito da política da região, né? O seu bisavô, que é o José Joaquim da Rocha, o seu tio Bernardo Pereira de Vasconcelos, o Diogo de Vasconcelos, inclusive ele mora com o Diogo de Vasconcelos, né? O Diogo de Vasconcelos também vai ser um historiador importante. O Diogo de Vasconcelos vai estar participando das discussões da mudança da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte, né? E nesse período, o Salomão de Vasconcelos está morando com o Diogo de Vasconcelos, ou seja, ele vê ali de perto o que está acontecendo. O Salomão de Vasconcelos trabalhou com Augusto de Lima, né? O Augusto de Lima pai, quando o Augusto de Lima era governador do estado, né? Ele foi taquígrafo do Congresso, e depois o Augusto de Lima convidou o Salomão de Vasconcelos para ser taquígrafo da Escola de Direito, e aí o Salomão de Vasconcelos vai ser taquígrafo ali e acaba aprendendo, né, ouvindo as aulas do Augusto de Lima. Então, eu acho que é importante a gente situar que meio que está o Salomão de Vasconcelos para saber como que vai ser essa trajetória dele, né? Esse meio dele diz muito dessa trajetória dele, né? O que ele busca patrimonializar, o que ele busca como patrimônio, né? O que ele quer com as políticas patrimoniais. Eu acho extremamente importante. Poliana, lembrando aí que nós estamos aí nas comemorações também do Dia do Patrimônio, né? E Salomão teve uma atuação muito importante no SFAM, né? Eu acho que isso vai também fazer parte de um momento diferente na vida dele, né? Que vai dar uma nova atuação específica no que você disse da política de preservação do patrimônio cultural. Então, você pode apresentar-nos um pouco sobre como se inicia essa participação de Salomão nessa área, né, nessa atuação, e como que ela desenvolve aí até conquistar, vamos dizer assim, pontos, marcos importantes para a história tanto de Minas e quanto de Mariana? Sim, uma ótima pergunta, porque o Salomão ele é formado em medicina e direito, como a grande parte da elite, né, brasileira daquele período formava, né? Ele era formado em medicina e direito, e ele acaba entrando nesse mundo, né, dos arquivos, quando em 1937 ele é convidado. Ele já escrevia algumas coisas relacionadas à história e tudo, mas em 1936, desculpa, ele é convidado pelo Josafá Macedo, que era o prefeito de Mariana na época, para organizar o arquivo
da Câmara Municipal. E aí ele vai lá dentro, ele vai organizando o arquivo, vai produzir sua primeira obra assim, historiográfica, né, de mais valor, que é o Verdades Históricas, né? Verdades Históricas ele vai tratar de temas como a revolta de Filipe dos Santos em 1720, né? Ele vai colocar Filipe dos Santos ali como o primeiro herói da pátria, né? Aquele que vai dar o primeiro grito de liberdade, né? E onde que ele vai dar esse grito de liberdade? Nas terras marianenses, né? Lá em Mariana. Então, olha só como ele aí já está construindo esse ideário marianense, né? E aí, Poliana, sim? é interessante, é a mesma visão. Eu não sei se a gente já tratou disso em outra live, mas é a mesma visão do Xavier da Veiga. O Xavier da Veiga vai também heroicizar, se é que a gente pode dizer assim, o Filipe dos Santos como um tribuno do povo, algo semelhante, né? Isso, é muito interessante o quanto esses homens, né, ligados à elite política mineira, estão investindo nesses mesmos, digamos, mitos da historiografia, da história mineira e brasileira. E é interessante que ele vai tratar disso numa época que a Inconfidência estava sendo estudada, né? Então, essa ligação é interessante. Então, realmente explorar um pouco mais, Poliana. Falando nisso, né, ele sempre tenta tratar de assuntos que tentam colocar outro foco. Por exemplo, quando vai falar da Inconfidência, ele vai tocar na revolta de 1720. Ele vai falar do Filipe dos Santos, entendeu? Não tirando o mérito da Inconfidência, mas colocando algo além. Olha só, a Inconfidência aconteceu em Ouro Preto, mas quem preparou o terreno para a Inconfidência foi a revolta de 1720, que tem a sua origem em Mariana. Então, olha como ele já vai fazendo todo esse terreno, né? E é super interessante isso, que aí ele vai falar, o Francisco falou aí do Xavier da Veiga, e é exatamente isso. Ele coloca dois grupos nesse livro Verdades Históricas, ele coloca dois grupos em debate. Né? O grupo do Xavier da Veiga, que é o grupo do qual ele se inclui, né? Que Filipe dos Santos vai ser um mártir, né? E o grupo do Feu de Carvalho, né? E ele vai desconstruir o argumento do Feu de Carvalho, né? Lógico, com todas as críticas, né? Ele vai desconstruir, vai tentar desconstruir esse argumento do Feu de Carvalho, que o Feu de Carvalho vai dizer que Filipe dos Santos não passava de um bandido que veio fugido de Portugal, né? Era um desclassificado lá em Portugal e veio fugido, né? E já o Salomão ele já vai fazer uma outra construção que vai bem próximo ao que o Diogo fez, ao que o Xavier da Veiga fez, né? O Diogo Vasconcelos fez, o Xavier da Veiga fez. Então, retomando, né, a entrada dele nesse mundo do patrimônio, vai ser ali dentro do arquivo da Câmara. Né? Ele vai, então, começar a organizar esse arquivo da Câmara. E aí, a documentação para ele vai ser extremamente importante, porque a documentação para ele é o acesso ao passado, né? Ao acesso direto àquele passado, né? E, através disso, ele vai reconstruir, né? Ele vai ressignificar o passado, né? Ele vai construir aquele passado de acordo com o que ele deseja, né? O que ele quer que seja aquele passado. E é aí que Mariana vai entrar mesmo com toda a força, né? E aí, quando ele entrega, em 1938, ele entrega o arquivo organizado, né, para o Josafá Macedo, é interessante que ele vira e fala assim, olha, a história colonial está já toda pronta. O arquivo da história colonial está pronta, né? O historiador que chegar aí e pesquisar, ele não vai ter dificuldade. Ou seja, eu já esclareci tudo, né? Então, ele também já vai se colocando como um grande conhecedor, né? Como um intelectual ali naquele meio, né? Como um historiador, né? Tanto que ele vai ser chamado de mestre, né? Pelas gerações
do Augusto de Lima Júnior, né? Ele vai ser chamado de mestre ali dentro do IHGMG, ele vai ser chamado de mestre. Só entender melhor, nesse arquivo da Câmara de Mariana, ele organiza o arquivo, né? Classifica, identifica, que seja, mas ele, quando ele fala está pronto para os outros pesquisadores, né? Porque a primeira obra dele você diz que é Verdades Históricas, aquela mais contundente, digamos assim, Isso. Que é do mesmo período. Sim. É do mesmo do período do início, quando ele entra na organização do arquivo, ele já vai organizando o arquivo e escrevendo Verdades Históricas. Isso é que eu acho que é interessante. Isso é que é interessante. Porque não é só deixar o arquivo organizado e falar assim, agora venham pesquisadores. É claro que toda organização arquivística, ela leva, obviamente, os pesquisadores a um determinado eixo, a um determinado campo interpretativo. A própria organização já conduz, né? Mas não é suficiente. O historiador, ele quer, com base nessas fontes, nessa crítica de fontes, ele quer construir sua narrativa, ele quer conceber sua narrativa. E ele, então, ele faz as duas coisas. Sim. Isso é que é interessante, ele organiza, tenta dirigir pesquisas futuras, ou influir que seja em pesquisas futuras, mas, ao mesmo tempo, já dá uma interpretação dessa história local, dessa história mineira, relevante, porque quando fala de Mariana, na verdade, Mariana é o microcosmos que interessa, né? Sim. Ou seja, é a expressão nuclear de Minas, digamos assim, né? Desculpe, só para ficar mais claro. Tem total razão. Ele já vai escrevendo essa obra que já é no sentido assim, olha, se você não quiser, você não precisa nem ir ao arquivo, né? Já tem aqui o Verdades Históricas. Né? Poliana, e assim, uma promoção imediata de que aquele arquivo é depositário das verdades históricas, sim, né? E justifica aquele local ali como palco da história que ele quer celebrar, né? E é exatamente isso que ele quer. Ele quer aquilo como palco mesmo. O que ele construiu, a organização que ele fez é a verdade histórica, né? A verdade como se houvesse essa verdade única, absoluta, né? É interessantíssimo. E como ele elenca, né, os códices, assim. Então, tem o códice que é do Fico, que é do bisavô dele, né? Então, são documentos relacionados à participação do bisavô no Fico, né? Durante a independência, em 1822. Então, assim, é bem interessante isso, né? E aí, após ele entrega, né? Depois ele entrega esse arquivo em 1938 para o Josafá Macedo, ele é convidado para ir para o ISFAM, para o terceiro distrito do ISFAM em Minas Gerais, né? Que é hoje o IFAM, né? O Instituto do Patrimônio. Bom, e aí ele é convidado pelo Rodrigo Melo Franco para participar do ISFAM, né? Para ser o diretor do terceiro distrito do ISFAM. Ele já estava no IHGMG nessa época, tá? E aí, então, ele, ali dentro do ISFAM, ele já começa a fazer, então, estudos mais profundos, digamos assim, mais descritivos, né, sobre a cidade de Mariana, que vai vir Mariana e seus Templos, que é uma obra dele, né, chamada Mariana e seus Templos, onde ele vai descrever todas as igrejas de Mariana. Vai descrever as obras que ele dentro tem, né, quem foram os pintores, ele vai descrever o local físico de cada uma dessas igrejas. O que é interessante é que ele começa a fazer um mapeamento urbano, né, um mapeamento do espaço urbano, que isso é extremamente importante para ele, porque para ele a religião não está deslocada do Estado, da política, da organização social, da organização administrativa, né? Então ele vai fazer esse mapeamento, né? Mostrando que a cidade cresce
com vistas da igreja, em volta das igrejas, por conta das igrejas, né? Então, ele faz essa aproximação, né? Que para ele é extremamente importante. O que é patrimônio para ele, né? O patrimônio para ele está muito ligado ao religioso, né? Ele vem de uma família católica, então ele tem esse apego aí às questões religiosas, né? Então, patrimônio para ele está muito ligado à questão religiosa, está muito ligado à questão familiar, né? Eu só queria que você salientasse mais a questão da constituição do espaço que permeia, claro, como você mesmo está apontando, verdades históricas, né? E permeia as concepções do Salomão nesse período. Antes, eu queria lembrar que os geógrafos têm um conceito que abrange essa preocupação dele, quer dizer, essa descrição física, a descrição do sítio geográfico, né? Onde essas igrejas, ele trata da questão urbana, da questão dos templos e depois, assim, da evolução urbana, considerando alguns conceitos bem geográficos. É muito interessante isso também na obra dele, né? Sim, ele explora bem, ele usa bem, o que eu quero dizer é que ele usa bem em benefício ao projeto dele, desses conceitos geográficos. Eu acho também, acho que isso, tanto é que tem lá uns mapinhas, né, Poliana? Depois você pode tratar disso. A cidade marcada pelas rotas e pelos caminhos, né? As ruas são prolongamentos de uma Minas Gerais que está para além, né? Propriamente do núcleo urbano, do alinhamento do traçado urbano. Mas do traçado urbano, eu acho que isso que a Poliana está chamando a atenção é muito importante, é a ideia de que os templos balizam o traçado urbano. Quer dizer, não há traçado urbano. Depois tem toda uma historiografia que vai enfatizar isso, evidentemente, mas não há um traçado urbano relevante para essas chamadas cidades históricas, se não pensar de que são os templos que vão balizar esse arruamento, esses caminhos, ou essa sociabilidade. E aí, o que a Poliana está chamando a atenção, o catolicismo, ele é a base dessa civilização urbana mineira que está se constituindo aí a reboque do ouro, né? Suportada pelo ouro, pela mineração aurífera e depois diamantífera. Isso é que eu acho bem interessante também, né, Poliana, na ênfase que você dá a essa questão. Sim, o Salomão vai ter essa questão do espaço, né? Como o Francisco mesmo falou brilhantemente, balizada por esses templos, né? E isso é importantíssimo porque a gente começa a perceber que a questão religiosa ela está muito para além, né? O catolicismo ali, a igreja, ela está muito para além só da questão religiosa, né? Ela vai ser um organizador social, né? Ela vai ser um organizador administrativo, o que para ele é extremamente importante isso. Tanto que quando ele fala de 1745, com a vinda do bispado para Mariana, né? Com a ida do bispado para Mariana, ele vai tratar esse evento como, agora sim, Minas entra certamente num eixo civilizacional, né? Então, esse catolicismo ele está bem ligado à questão de civilização, né? De evolução, digamos assim, né? Então, é importante a gente pensar essa construção do espaço que ele vê como algo que vai ser a todo tempo ali rodeado e que vai ter as vistas, ele fala exatamente assim, as vistas protetoras da igreja, né? Quando ele fala, por exemplo, da chegada dos bandeirantes no território de Mariana, ele vai fazer uma comparação com a chegada dos portugueses ao Monte, quando os portugueses avistam o Monte Pascoal. E aí ele vai falar, só que existe uma grande diferença. Mariana já vai ser batizada com o nome santo, Ribeirão do Carmo, né? Então, ele já vai
vai ter a primeira missa em Mariana, assim como vai ter a primeira missa, né, quando os portugueses chegam, nessa comparação da chegada dos portugueses e os bandeirantes nas terras de Minas, ele vai fazendo essa comparação, só que ele vai colocar Mariana um pouco mais além, entendeu? Aqui nós já vamos chegar com o nome santo, né? Então, é extremamente... Nome santo, só para ficar claro, é Nossa Senhora do Carmo. Do Carmo, da Virgem do Carmo. A vila, porque é Vila do Carmo antes de se transformar em Mariana, né? Antes de passar para esse título de Mariana, né? De cidade mariana. Então, ele vai a todo tempo fazer esse jogo aí com a religião. E é interessante que, dentro disso tudo, ele também vai colocar, igual eu falei, a preocupação é o patrimônio, né? Tem um sentimento de patrilinear, assim, né? Ele vai colocar também a família dele, né? E aí vem o bisavô dele, né? Na independência, em 1822, né? Que no livro Fico, né, Minas e os Mineiros na Independência, ele vai falar muito do bisavô dele, né, da participação desse bisavô dele como um dos cabeças, um dos líderes, né, desse movimento. E então ele começa a mostrar que Mariana vai ter também um pioneirismo, né, nesse sentido assim de dali saíram homens, né, que pensaram à frente, que foram pioneiros em algo, né? Ele vai falar do Bernardo Pereira de Vasconcelos, na época do 1831, né, com a viagem de Dom Pedro às Minas, né? E aí o Bernardo Pereira vai ser um dos grandes ali líderes para a derrubada de Dom Pedro I. Então, vai ter toda essa construção, né, da família também como algo, como pioneira nesse território, né? A participação do Diogo de Vasconcelos nas discussões da mudança da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte. Então, vai ter todo esse jogo assim para ele que está dentro do patrimônio, né? Então, esse sentido de patrimônio ligado a algo pessoal, né? A algo que o descrevia, né? Que ele se encaixava, né? E é importante a gente perceber isso nele, né? E aí ele começa dentro do SFAM esses estudos mesmo. Ele vai estudar o quê? Aonde o bisavô morava, o casarão onde o bisavô morava, onde nasceu Bernardo Pereira de Vasconcelos, o casarão do Diogo de Vasconcelos antes dele ir para Ouro Preto. Então, tudo isso vai ser extremamente estudado e, com o tempo, ele vai fazer relatórios, né? E vai ser enviado para o SFAM e isso vai se desembolar em tombamentos, em patrimonialização desses bens, né? E aí é interessante que, falando sobre a questão do patrimônio, né, da entrada dele nessa vida do patrimônio, em 1938 ele entra no SFAM, né? Mas antes dele entrar no SFAM, como o Adalberto até lembrou, Mariana já tinha sido, o centro, né, já tinha sido tombado como patrimônio. Os edifícios já tinham sido tombados como patrimônio em 1938, antes do Salomão de Vasconcelos entrar no Instituto, no Instituto do Patrimônio, né, no SFAM, no Serviço do Patrimônio. Mas ele já estava por trás disso, porque ele já tinha feito pesquisas, ele já estava em contato com o Rodrigo, tanto que o Rodrigo convida ele, após isso, para entrar no SFAM. Então, é interessante a gente perceber a importância desse intelectual, né, durante esse tempo, tombando, né, fazendo descrições, né, estudos profundos que levam a diversos tombamentos em Minas, não só em Mariana, mas em Minas como um todo, né? E que a gente, muitas vezes, não reconhece, não sabe de onde, quem são essas pessoas. O Salomão de Vasconcelos não é tão conhecido assim, né? Quem vai conhecer o Salomão de Vasconcelos? Os historiadores, os geógrafos, né? Tem vários geógrafos que citam Salomão de Vasconcelos quando vão falar da questão urbana ali de Mariana. Historiadores da questão urbana, historiadores da religião, historiadores do patrimônio vão falar do Salomão de Vasconcelos, mas lá em Mariana,
as pessoas leigas, né? Muitas pessoas leigas não conhecem, né? E até entre os historiadores também. Ele é inédito, porque muitas pessoas não conhecem o Salomão de Vasconcelos e ele teve um papel primordial à frente do patrimônio mineiro durante o período que ele esteve lá. Talvez não conheçam, você atribui a quê esse desconhecimento? Uma das coisas que a gente pode pensar é que, na verdade, ele é sempre identificado como a geração dele ligada ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ligado à Academia Mineira de Letras. Os historiadores acadêmicos contemporâneos, de ofício, tendem a achar como um escritor menor, como regionalista, e o regionalista aí é quase um xingamento, né? Não é num sentido elogioso, não, é num sentido de apequenar a importância do intelectual, do polígrafo. Eu queria, usando a pergunta do Francisco, né, essa questão que ele coloca, colocar também, isso também não é um anacronismo, quer dizer, essa atitude dos historiadores da atualidade, quer dizer, essa visão que eles têm, se é isso que o Francisco colocou, né, ele é desconhecido porque não é valorizado, né, não é valorizado, eu acho que talvez poderia ainda explorar um pouquinho isso, né? Mas isso também não é um anacronismo? Então, deixa essa pergunta. É interessante a gente perceber que quando o Salomão ele é tratado, né, ele é citado, principalmente nos textos sobre patrimônio, né, ele é citado sem nenhuma crítica, né? Isso é interessante, como se ali já tivesse naturalizado, por ele ser um técnico, né, ter sido um encarregado ali do SFAM, né, o diretor do SFAM que estudou e mapeou essas obras de arte e tal. Mas não como o cara que vai construir esse patrimônio, né? Vai dar sentido ao que é patrimônio ali, né? Porque é isso que ele vai fazer, né? Ele vai dar sentido, ele vai mapear essas obras, esses monumentos, esses feitos, mas ele vai dar sentido a isso, né? Por que ele vai fazer certas escolhas e deixar outras escolhas, né? Então, por isso, quando eu falo que ele não é conhecido, é não conhecido nesse sentido. A gente tem que tentar entender o porquê, né? O porquê que ele vai fazer essas escolhas, né? O patrimônio não é algo naturalizado, existem construções aí, né? E ele é um cara que vai dar sentido a isso, né? Vai dar significado àquilo que ele está estudando. Então, é importante a gente notar isso, né? As obras dele não podem ser citadas, né, como algo natural. Aquilo ali não é algo natural, né? A construção dele, um mapa que ele vai produzir, ele tem que ser confrontado, né? Então, o meu trabalho, né, nesse sentido de ineditismo, é exatamente isso, né? É tentar compreender essa construção dele, né? E colocar à luz a importância que ele teve para isso, né? Para essas construções, para esses significados, para esse mapa, né, que ele vai construir aí, que ele vai desenhar, quando ele vai falar das igrejas de Mariana, né, das posições das igrejas de Mariana, né? Mas ele vai fazer essa ligação dessas igrejas e você pode reparar que o entorno, né, que o meio, né, o meio tem a igreja do Rosário, tem a São Pedro, né, tem a da Sé, e aquele meio ali, né, circundado pelas igrejas, tá quem? Tá a casa do bisavô, tá a casa do tio, né? Tá a casa daquele que ele vai chamar de heróis da pátria, né? Então é importante a gente saber também por quê
disso tudo, né? Por que que o Salomão ele vai construir dessa forma? Por que que o mapa não foi desenhado de uma outra forma, ao invés de ter igrejas, ter outras coisas, somente as ruas, né? Então é importante isso. E quando a gente lê esses trabalhos que os citam, é sem essa maioria das vezes é sem essa crítica e sem tentar entender quem foi, né? Mesmo porque ele é tratado às vezes como uma fonte, né? E ele é uma fonte, querendo ou não. Seus trabalhos vão ser uma fonte importante, né? Mas é nesse sentido, né? É interessante. E tem a questão também do anacronismo, né? Como você mesmo falou, Márcia, que o receio, né, desse anacronismo, né, de cometer o anacronismo, leva muitas vezes a gente a pequenar aquele historiador, né? Só que quando eu entrei, né, e comecei a estudá-lo, eu vi que ele vai ter uma importância tanto quanto o Rodrigo, né? Porque ele vai ser praticamente a pessoa que vai passar para o Rodrigo o produto, o que ele precisa, né? É isso aqui, né? Lógico, né? Ele vai deixar de lado outras coisas, né? Que hoje em dia são patrimônio, né? Por exemplo, ele não vai incluir nada que seja da cultura popular, né? Porque não é esse o significado para ele, não é esse o sentido que ele quer dar ao patrimônio, né? Então, assim, temos que lê-lo no lugar ali, na época dele também, né? Apesar do modernismo, ele não se toca. Não, voltamos com o Francisco, que bom. Já achou, o Francisco sumiu. Não, apesar do... é bom você ter tocado nessa questão, porque enquanto os modernistas vão falar do Aleijadinho, né, o Salomão de Vasconcelos vai falar do Ataíde. Né? O Ataíde, nascido em Mariana, né, aí sim, esse é o verdadeiro artista, o verdadeiro artístico, né, que vai pintar várias capelas, né, e que vai ser responsável pela essa obra-prima. Quando ele vai falar das pinturas do Ataíde, ele vai colocar Ataíde quase numa posição de escrever numa Bíblia, entendeu? Porque ele está ali, tem uma passagem que ele fala que parece que Ataíde está em contato com Nossa Senhora quando ele vai pintar a nave da igreja do Carmo, né? Então, assim, essa aproximação que ele faz, né, do tema religioso com o artístico, com o político é importante, mas também esses choques, né, que ele tenta promover quando, por exemplo, estão falando da Inconfidência, eu estou falando de 1720, também é um lugar para ele se colocar em proeminência ali, né? Para ele se colocar também no debate, né? Enquanto estão falando de Aleijadinho, eu estou falando do Ataíde, né? E de onde vem tudo isso? De Mariana. Então, como ele vai fazendo todos esses meandros, né? Toda a cena para mais à frente ele vir com um projeto de tombamento da cidade de Mariana em Monumento Nacional, né? Francisco, você que apareceu aí. Eu só queria retomar duas questões que para mim não ficaram muito claras. É claro que pode ser que isso não tenha sido sua preocupação na pesquisa, porque como a gente está com esse tema aí da revolta de Vila Rica, volta e meia isso aparece aí nas lives, nos debates. Mas é interessante ele recuperar a figura, uma figura heróica do Filipe dos Santos, como tribuno do povo, como aquele publicista, ou como uma das lideranças do movimento, mas fica difícil para pensar o papel que os moradores da Vila do Carmo, para ser mais exato, né, porque Mariana é a partir de 1745, fica difícil justificar o papel aí dos moradores da Vila do Carmo nessa revolta, porque até onde eu sei, os moradores da Vila do Carmo vão apoiar o Conde Assumar, né, o governador tirânico
segundo Xavier da Veiga e em parte o Diogo de Vasconcelos, e segundo você, o próprio Salomão também, né? Que é aí que está a questão, é pendular. Na medida em que valoriza as ações heróicas do Filipe dos Santos, para justificar esse martírio do Filipe dos Santos, transforma o Conde de Assumar, o governador da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, em tirano, né? Em um homem opressivo. Mas a população de Mariana, até onde eu sei, apoiou o Conde de Assumar. Como que a população de Mariana, sendo mais preciso, da Vila do Carmo, como que ele, já que Mariana é tão nuclear assim nas tradições e na história de Minas, como que ele vai justificar, então, esse papel proeminente da população marianense, né, ou melhor dizendo, dos moradores da Vila do Carmo, nessa luta contra o Conde, já que, na verdade, tudo indica, o Conde teve muitos apoiadores na Vila do Carmo. O Salomão, na verdade, ele vai, quando ele fala, né, da revolta de Vila Rica, ele vai falar no livro Palácio de Assumar, que vai ser publicado em 1937. Né? Ele já fala em 1936, mas em 1937 é basicamente o livro que ele vai destrinchar um pouco sobre isso. Ele vai entrar com o seminário, tá? Ele vai colocar o povo, não vai ser incluído nisso. O povo para ele ali vão ser alguns padres, tá? Que vão participar da revolta de Vila Rica, tá? E que faziam já encontros, né, na cidade de Mariana. Tá? Que mais futuramente vai ser ali o Palácio dos Bispos, né? Vai ser chamado de Palácio dos Bispos. Tá? Então, ele vai colocar ali, olha como que ele vai sempre colocando a religião. O Filipe dos Santos ele vai ser a todo momento assegurado por esse grupo de padres que está contra esse julgo opressor do Conde de Assumar. E que já se fazia reuniões ali no futuro Palácio dos Bispos. Mas não são necessariamente padres que vivem na Vila do Carmo, né? Não. São padres, entendi. Vila do Carmo é mais o cenário, é mais o lugar, o locus onde esses fatos políticos importantes estão acontecendo, estão se processando, estão se constituindo. Entendi. Isso. É o palco, né? Ali é o palco, onde tudo isso vai acontecer, né? Não só como palco, mas também como uma preparação, porque a gente não pode tirar esse grupo de padres que vai estar ali fervilhando essas ideias e espalhando essas ideias, né? Que serão, como ele mesmo fala, né? Que serão aceitas pelo Filipe dos Santos e pelo grupo do Filipe dos Santos e que vão preparar o terreno para a revolta de Vila Rica, né? É importante a gente notar essa construção dele, né? Porque mesmo quando Mariana não vamos dizer assim, onde o povo, né, acolhe, igual você queria dizer, qual que é a participação do povo, né? Mesmo Mariana não tendo essa participação, ele vai colocar Mariana em algum ponto, ele vai colocar Mariana ali nesse cenário, né? A forma que ele vai costurando isso tudo e colocando Mariana a todo tempo na proeminência aí, né, como primaz, vai sendo essa escrita da história vai sendo fundamentada para que ele chegue nesse projeto máximo ali político dele, que é o tombamento da cidade de Mariana em Monumento Nacional, que vai acontecer em 1945. Né? Sabe o que você sugere? É interessante, você sugere isso, eu não sei se está claro na sua reflexão, que eu sei que é profunda, mas talvez não esteja claro, mas você sugere a seguinte questão.
isso ocorre na troca que a gente, não só você, mas que a gente faz entre Vila do Carmo e Mariana. Toda hora a gente fica trocando, né? Falando de Mariana quando os fatos são de 1720, 1718, quando havia a Vila do Carmo, que se tornou Vila do Carmo a partir de 1711. Mas, Vila de Nossa Senhora do Carmo, lá do Ribeirão do Carmo. Mas você sugere que para ele, para o Salomão e para a geração dele, ou para o grupo envolvido, né, que tem ele como mestre, aquilo que está sendo gestado pelos bandeirantes, pelos primeiros povoadores da região e pelos primeiros capelães, começa a fazer sentido ou tem a sua evolução natural na criação do bispado. E aí sim, na elevação à cidade, e aí sim, no novo título de Cidade Mariana. E aí tem uma perspectiva, claro, eles sempre pensam em termos retrospectivos, né? Quer dizer, eles estão olhando para o passado e dizendo, ó, lá está a origem. E essa origem vai fazer sentido quando se torna, e aí sim, ela vai se tornar a Jerusalém de Minas, né? Ou seja, a Roma, né? Aquela cidade, você até chama a atenção de que ele nomeia Mariana como Jerusalém, não é isso? Sim, sim. Então, a Jerusalém de Minas. Todos aqueles acontecimentos do início do século XVIII já preparam, é uma antevisão, né, do que virá depois, né? Que é a criação do bispado. E mais ainda, 200 anos depois, né, se torna o patrimônio nacional, né? A cidade, então, é como se todo esse processo fosse o processo natural de uma evolução política, simbólica, que a cidade guarda na sua gênese, nas suas origens. Exatamente. Ele trata exatamente dessa forma, como se fosse algo natural, né? Como se aquela origem, né, 1720, né, porque ele fala que não foi algo organizado, extremamente organizado, né, que ainda não foi o necessário, mas que foi o terreno. Ele fala que aquela foi a preparação para os próximos acontecimentos, entendeu? E com o bispado, aí Mariana vai ser o centro irradiador dessa civilização, entendeu? Aí sim. Que é a ideia do cônego Raimundo Trindade e que é a ideia do Diogo também, né? Do Diogo de Vasconcelos, do tio dele, né? Sim. Poliana, e esse título que ele consegue para Mariana, esse novo título, qual que é a diferença em relação ao primeiro? Bom, primeiro, então, vai ser tombado, né, os monumentos, os casarões, né, e no ofício de tombamento tem bem explícito, né, que se tomba-se os edifícios, né? E aí ele vai, o Salomão de Vasconcelos, né, ele continua ali no ISFAM até 1945, tá? Quando ele sai para a entrada do seu filho, né, ele deixa o ISFAM em 1945 para a entrada do seu filho, Silvio de Vasconcelos, que já trabalhava com ele no ISFAM, porém o filho dele trabalhava como técnico, né? O filho dele ia a loco, ali coletava informações e passava para o pai, né? Eles trabalhavam muito nesse sentido, tá? E aí o Salomão deixa o ISFAM para a entrada do Silvio de Vasconcelos, que vai ser, então, passar a ser o diretor, né? O Silvio de Vasconcelos, em 1945, ele passa a ser o diretor do 3º distrito, e o Salomão vai lá em IHGMG, né? E junto com o grupo do IHGMG e com Dom Helvécio, tá? Eles vão começar a elaborar o projeto de da cidade de Mariana em monumento nacional. Né? Mas o projeto é dele? O projeto é dele, junto com Dom Helvécio, né?
e com o Nelson de Sena. Estão juntos ali escrevendo esse projeto, tá? Mas nessa época, engraçado, ele não era o presidente do IHGMG. Só para ficar época, claro, ele eles era escrevem, só para ficar claro, eles escrevem o projeto, porque nessa discussão fica parecendo ou é um intelectual que estimula, o que é muito importante, seja nos jornais, seja nesses grupos de pressão, Academia Mineira, Instituto Histórico, Arquivo Público Mineiro, é uma atuação. Agora, é mais quando você fala assim, quando você percebe que o intelectual ele está não só nesse grupo de pressão, como ele está diretamente ligado a ponto de escrever partes do projeto. Está entendendo onde eu quero chegar? Assim, então, ele atua na escrita mesmo. Só queria que você esclarecesse. Sim, para começar, né, as obras dele já é o indício dessa escrita do projeto, tá? Tanto que o projeto, grande parte do projeto, tem muita coisa que tem nas obras dele, tá? Vai ter os estudos dele, né, sobre Mariana. Então, esse projeto, lógico, não vai ser escrito sozinho, né? Dom Elvésio vai participar muito, Dom Elvésio vai mandar muita coisa para o Salomão, muito documento para o Salomão de Vasconcelos, tá? Para escrever esse projeto, né? E, inclusive, em uma das revistas do IHGMG, né, quando eu estava pesquisando lá no Instituto, uma das reuniões foi para a elaboração a discussão desse projeto, né? Que eu toco até na minha dissertação sobre essa reunião. Então, assim, é interessante que ele está elevando para um patamar acima, né? Uma discussão além, é uma discussão para muita gente ali envolvida, né? Através das revistas, né, eu tive acesso também a essas correspondências do Salomão de Vasconcelos, né, com o Instituto Histórico, aí já direto, com o Instituto Histórico não, com o Instituto do Patrimônio, e aí já direto Salomão e Rodrigo Mélio Franco. Quando ele escreve o escopo do projeto de monumentalização, ele envia para o Rodrigo Mélio Franco, mas antes de ele enviar para o Rodrigo Mélio Franco, ele manda para Dom Elvésio, né? E aí Dom Elvésio já fala que é ótimo, ele já dá o aval e fala agora enviar para o Rodrigo, né? E aí o Rodrigo demora um pouco a responder, né? E ele corresponde, e o Salomão corresponde com Dom Elvésio, falando, olha, ele está demorando, né? Então tem todo esse jogo, esse grupo de pessoas aí envolvidas nesse projeto, né? Nesse projeto de tombamento, que vai acontecer em 1945. E quando a gente lê o projeto em si, quase que a gente está lendo as obras dele, né? Então a gente percebe ali que ele foi um grande mentor desse projeto, né? De tombamento da cidade. E ele, na época, ele era secretário, né? do IHGMG. Do Instituto Histórico, ele era secretário, isso. Mas só uma questão, quer dizer, ele fornece, segundo você, a base, a justificativa histórica para esse tombamento, porque é o tombamento conjunto, né? Não é um tombamento só de edifícios esparsos, né? É um tombamento conjunto urbano ali, historicizado, né? Isso. Aí é que vai entrar, né, a grande diferença, né? Essa monumentalização, né, seria já aquela perspectiva já de um museu a céu aberto, né, de um altar cívico, né, digamos assim, né, a questão desses altares cívicos, né, seria já algo, uma coisa natural, né, ali, não tem como você deslocar um sentido do outro.
né? Então, a monumentalização, ela já, quando você já monumentaliza, né? O sentido que ele dá a isso, né? Monumentalizar para ele é já aquilo tudo fazer um sentido único, né? Você entra ali e você já apreende o que significa e você já compreende aquilo ali, você já compreende a história daquele lugar, a história daquela região, que é extremamente importante, porque para ele isso é uma forma também de se colocar a região dentro da construção de uma brasilidade, né? E também de mostrar como é essa brasilidade, esse regionalismo para as outras nações, né? É importante a gente pensar que eles estão pensando num sentido de civilizacional, né? E a monumentalização é exatamente isso. Ela ali já está com todos os sentidos, como se eu chegasse, eu não, porque eu sou marianense, né? Mas como se qualquer outra pessoa chegasse que nunca tivesse ido para lá, já conseguisse, só de entrar ali, já conseguisse apreender toda aquela história, né? Que foi monumentalizada, né? O sentido de estar muito além somente de algo histórico, né? Você está querendo dizer, então, é como se fosse um sentimento. É como se você sentisse alguma coisa que imprimisse na sua alma, nas suas emoções, aquilo que é esse passado que se expressa, né, nesse espaço, que está nesse espaço. É um sentimento. Nesse sentido, tem algo místico aí, né, Poliana? Tem alguma coisa que lembra um certo misticismo, né, que talvez a perspectiva católica dele ajuda a compreender, mas é um sentimento desse passado, como se esse passado ainda pudesse ser revivido. Sim. E aí a perspectiva dele historicista, né? Esse passado é de alguma forma revivido por aqueles que permitem visitar a cidade, mas não só visitar, tem que ter um olhar específico. E eu acho que interessante, você chama atenção para a gente, para alguma coisa que homens como Salomão estão fazendo, que é uma pedagogia do olhar em relação às cidades históricas. Ele está envolvido com algo até maior, que é essa pedagogia de um novo olhar sobre a cidade histórica. Não é meramente um turismo, um passeio casual, espontaneísta, não. Tem um envolvimento, é uma atuação ativa em relação ao espaço. Exatamente, exatamente. É até interessante você falar isso, porque é como se todos que chegassem ali conseguissem sentir a mesma coisa que ele. A gente hoje tem muito essa questão do museu experimental, né? Tanto que Gumbrich vai falar muito disso, né? A gente tem essa questão do museu experimental. Em São Paulo tem um museu que é bem interessante, de você ir e experimentar. Mariana seria isso, porém, para Salomão, a experiência seria uma, né? Todos teriam a mesma experiência que ele teve, né? E a gente sabe que não é assim, né? É isso. Ô, Poliana, sim, pode falar. Nessa questão eu acho interessante também que ele, como um protagonista da política de preservação, ele tenta resgatar para Mariana aquilo que Ouro Preto tinha conquistado na década de 30, antes do SFAM, com a elevação a monumento nacional, e ele diferindo Mariana das demais cidades que foram protegidas como patrimônio, São João del Rei, Sabará, Cerro. Ele quer realmente reparar, vamos dizer, um passo atrás que Mariana estava com relação a Ouro Preto, que desde do ano de 1930, 33 já era monumento nacional, e mesmo que ela tivesse o tombamento, ela precisava de algo mais. E ele tem o apoio, acredito, nesse momento, da igreja, que era o principal fator que consolidava essa demanda dele, né? Aqui é diferente porque é o primeiro bispado, é a primeira cidade, então ele faz também uma ação reparadora nesse sentido. Eu acredito assim, que a gente vai caminhando para o final aqui do nosso bate-papo sobre Salomão de Vasconcelos,
mas com uma demanda enorme de curiosidade sobre ele, lembrando que a revista do Instituto Histórico e Geográfico surge em 1945. Então, é coincidente com esse período dele de saída da diretoria regional do ISFAM, mas é um novo momento no Instituto, onde as ideias desses pesquisadores teriam um espaço de divulgação para além dos livros que eles editaram muitas vezes por conta própria, né? Ele, Augusto de Lima, já vinham de experiências bibliográficas de publicação pessoais, né? E ali no Instituto eles conquistam um espaço institucional para expor essas ideias. Eu queria, de certa forma, assim, pedir que você fizesse um encerramento, mas já destacando essa demanda que a gente tem por conversar mais sobre Salomão de Vasconcelos. Poliano, só reafirmando isso, Adalberto, esses homens nunca, eu estou exagerando aqui, talvez enfatizando muito a palavra nunca, né? Nunca é sempre pesado, mas esses homens, o compromisso deles, dessa geração de Salomão, ligado ao Instituto, ou ligado aos órgãos de patrimônio em Minas Gerais, que pensam a memória e o patrimônio, a preocupação deles não pode ser reduzida a uma perspectiva meramente intelectual. Embora alguns possam acusar as perspectivas católicas, civilizacionais, ideológicas deles como um compromisso muito realista, que algumas pessoas podem acusá-los disso, mas eles têm um compromisso em isso que a Poliana mostra muito bem, né, Poliana? De que a história é um instrumento de vista do Instituto para que essas reflexões atinjam, claro, a elite política que pode decidir sobre a política, sobre as perspectivas ou as concepções patrimoniais que estão em jogo aí, que estão em disputa. Não quero dizer que eles querem atingir a massa, não se trata disso. Eles querem atingir, sobretudo, uma elite política e intelectual, as duas coisas tendem a se misturar em Minas Gerais, nesse período aí dos anos 30, 40 e 50, e para que esses homens que podem decidir, decidam no sentido de conquistar avanço aí para o patrimônio, né, Poliana? Sim. Não quero me alongar, porque a fala é sua. Agora, vou ser bem breve. Bom, fechando, né, eu vou pegar o gancho ali que o Adalberto falou, do sentido de trazer Mariana de volta à baia, né, trazer Mariana de volta ao soerguer Mariana, né, a cena da política e da vida mineira, né, porque Mariana estava um pouco mesmo deixada de lado. E uma das coisas que isso vai, após tombamento, né, da cidade de Mariana em Monumento Nacional, em 1945, uma das coisas que vai fazer com que isso se torne mais eficaz vai ser um vídeo, né, produzido pelo Humberto Mauro. Mariana, juntamente com outras cidades mineiras, marca nitidamente o período colonial em Minas Gerais. Foi a primeira localidade mineira a receber fóruns de cidade em Carta Régia de 23 de abril de 1745, expedida por Dom João V. Em 6 de dezembro do mesmo ano de 1745, foi criado o bispado. Igreja de Nossa Senhora do Carmo, considerada das mais belas de Mariana. Igreja de São Francisco de Assis. Encerrando preciosas joias arquitetônicas, Mariana recebeu, por Decreto-Lei Federal de 6 de julho de 1945, o título de Monumento Nacional. O filme é literalmente
literalmente a obra do Salomão de Vasconcelos, Breviário Histórico e Turístico de Mariana. As cenas do filme passam na Mariana atual, daquele período, de 1959, porém, as falas são tiradas do Breviário Histórico e a ordem das cenas são todas do Breviário Histórico. Então, a gente aí tem esses elementos vários para a gente conversar futuramente. Como chama o livro? É só para lembrar para todo mundo que está nos ouvindo. Breviário Histórico e Turístico da cidade de Mariana. Ótimo. Que foi feito em 1947. Então, a gente tem aí, né, um escopo, né, vários caminhos para a gente poder conversar mais sobre o Salomão de Vasconcelos, que eu acho que vai ser um das grandes cabeças pensantes do patrimônio mineiro na época, né? E é importante, lógico, com toda a crítica que a gente deve fazer, o que é patrimônio para ele, o que é história para ele, mas se não fossem esses estudos, né, eu acho que a gente ainda estava um pouco, não hoje, né, mas o patrimônio ainda estava encaminhando muito, e esses homens, eles levantaram e foram discutir o patrimônio, né, em um período que a gente tinha diversas discussões aí sobre aberturas, né, da diversidade, né, com os modernistas e tal. Então, eu acho que é extremamente importante a gente pensar nesse papel do Salomão de Vasconcelos frente a essa patrimonialização e frente à cidade de Mariana também, né? Hoje, eu vejo um marianense, eu falo, foi o Salomão de Vasconcelos que fez esses caras serem assim, né? Eu tenho uma pergunta, não sei se há mais tempo, foi as considerações finais, mas que qual que foi a reação da população de Mariana em relação, se é que a sua pesquisa conseguiu medir isso minimamente, em relação a, não propriamente o tombamento, mas a monumentalização, ou seja, quando se torna patrimônio nacional, e aí tem que seguir algumas regras, alguns procedimentos necessários para continuar mantendo o título. Se houve uma reação contrária, deu para perceber isso, as vozes aí dissonantes e preocupadas com o enquadramento da cidade como patrimônio nacional. Bom, a questão dessa aceitação, né, do tombamento da cidade de Mariana como monumento nacional, não foi muito bem, assim, a gente não tocou isso na minha dissertação, né? A minha dissertação, ela foi mais voltada para como foi construído tudo isso, né? Qual foi a história, qual foi o papel da história para Salomão de Vasconcelos, né? Para construir essa narrativa que vai chegar à monumentalização de Mariana como monumento nacional, né? Essa narrativa da Mariana monumental, né? Então, essa aceitação, né, essas disputas internas, né, com esse projeto, não foi abordado, não foi um tema abordado na minha dissertação de mestrado, né? E é já um tema que já está aberto para uma continuidade, né? Porém, a gente pode lançar hipóteses, né, diante disso, porque a gente tem que pensar que o tombamento como monumento nacional, ele vem seguido de regras, né? E regras onde aquele centro, né, onde principalmente o centro, né, histórico, chamado de centro histórico, vai ter que obedecer, né? Vai ter que seguir. E Mariana é uma cidade onde o comércio, né, é principalmente feito ali dentro daquele centro chamado centro histórico, né? Então, a gente pode lançar diversas hipóteses dessas disputas, né? Como ficam os comerciantes? Qual é o pensamento dessas pessoas da elite, donas daquele comércio, né? Como fica, não só nesse sentido, mas como fica o trânsito, né? A gente já pode tocar em assuntos relacionados à movimentação naquele espaço urbano, né? Para além disso, também a questão religiosa, né? A gente, como eu falei aqui, Dom Elvésio estava também em frente a esse projeto de tombamento de Mariana como monumento nacional, mas a partir daí a igreja também vai ter que passar a seguir regras, né? Agora é um monumento, a igreja também vai ter que seguir regras, né? Então, é necessário, a gente tem vários campos aí para dar uma continuidade a esse projeto, né?
e que a gente lança várias hipóteses e que podem ser, com uma pesquisa futura, podem ser respondidos ou não, né? Ou lançar mais hipóteses, mais questões ainda, né? Que, como dizia Helena Molo, que é uma professora lá da universidade, o que acaba é o tempo, né? E não é a pesquisa, né? Bom, então, a minha pesquisa ela vai mesmo se pautar mais nessa importância da escrita da história para o Salomão de Vasconcelos, né? A importância documental, né? Qual a importância desses documentos para o Salomão de Vasconcelos? Porque para ele o documento ele é a base ali para essa narrativa da história, né? É como se não fosse ele que desse sentido a esses documentos, né? Então a gente vê ali um historicismo, né? O Salomão de Vasconcelos ele está bem ligado a essa questão historicista, né? Desse passado como algo que oriente um futuro, né? Como uma linearidade ali, e apego ao empirismo, né? O Salomão de Vasconcelos tem um grande apego ao empirismo. Ele vai, tanto que eu dei os exemplos dos mapas, ele vai desenhar mapas, né? Isso é um grande apego ao empirismo. Ele vai, quando ele vai falar do breviário, ele vai pôr as fotos, né, de cada lugar que ele está falando ali, como algo assim, como uma prova documental, né? Então, o documento é a prova cabal ali, o documento é extremamente importante e, além disso, ele é um fato que está consubstanciado ali, né? O documento é um fato já produzido, né? Empírico, né? Então, ele vai tratar disso. A narrativa histórica dele tem muito esse sentido, né? Esse sentido de pegar nesse passado aí, né? Esses documentos, né? E transformar esses documentos numa narrativa que faça sentido para ele, né? Mas que sejam documentos que são fidedignos, né? São documentos que trazem a verdade, né? E aí, por isso, como eu falei do livro Verdades Históricas, ele um dos primeiros livros dele vai se chamar Verdades Históricas. Ele organizou o arquivo, ele teve contato com os documentos, né? Então, é a importância dessa prova cabal, né? Dessa documentação aí, né? O documento até como monumento, né? E aí, para fechar, através dessa escrita da história, ele não vai estar ligado a uma escola, por exemplo, escola dos análises, né? Ele não vai estar ligado a essas escolas, como, por exemplo, está o Sérgio Buarque de Holanda, né? Por exemplo, a construção da USP. Ele faz uma crítica, o Salomão de Vasconcelos faz uma crítica que vai chamar de academicismo, né? Porém, ele não está fora desse tempo. Ele está escrevendo tal qual muitos historiadores estão escrevendo ali, né? Com essa escrita historicista, né? Com escrita positivista, né? Empirista, né? Essa preocupação documental lembra, na verdade, ele incorpora a crítica documental lá da tradição do Rank. Sim, sim. Ele diz da importância, né, da crítica documental, de se fazer a crítica ao documento, porque o documento não fala por si, né? É necessário você criticá-lo, né, fazer uma crítica, mas ele é extremamente importante, ele é a prova cabal da verdade. Porém, somente as pessoas que têm a autoridade para isso conseguem fazer essa crítica ao documento, entendeu? Consegue, digamos, dialogar com esse documento, fazer com que esses documentos falem, né? Fazer com que esses documentos esclareçam ali as suas questões, né? Então, isso é uma das críticas que ele faz ao Diogo de Vasconcelos, né? Ele faz essa crítica ao próprio tio, né? Que o próprio tio, ele não tinha essa metodologia de crítica ao documento. E por isso, muitas coisas que o Diogo escreveu não podem ser levadas como verdade, né? Então, é uma das grandes críticas que ele faz ao tio dele, mesmo até para que se desprender da sombra do tio, né? Demarcar seu próprio lugar ali. Sou sobrinho do Diogo de Vasconcelos, mas eu escrevo história, né? O Diogo de Vasconcelos tem os seus defeitos ali na escrita da história, né? Então, o Salomão ele vai se utilizar disso, né, para poder escrever, fazer essas narrativas, escrever essas obras historiográficas que eu falei aqui para vocês, e no fim de tudo, né,
não no fim de tudo, lógico, depois ele vai participar da revista História e Arte, mas no fim de tudo da minha dissertação, né, a gente vai utilizar de toda essa retórica dele, vai trabalhar toda essa retórica dele, toda essa construção dele, para compreender essa narrativa que ele vai fazer para fazer com que Mariana se sobressaia, para fazer com que Mariana ela seja assim, né, tal qual Ouro Preto, um monumento nacional, porque afinal Mariana é a origem, é a primaz, né? Então eu deixo aqui meus agradecimentos para vocês, né? Muito obrigada, Adalberto, muito obrigada, Márcia, Francisco. Eu fico muito feliz de falar sobre a minha dissertação, de falar sobre o meu objeto de pesquisa. Quanto mais a gente fala, mais questões vêm à nossa cabeça, né? Mais ideias a gente tem. Eu hoje aprendi muito aqui com vocês, né? Espero que tenham gostado aqui das minhas divagações, né? Não, mentira. Foram coisas que foram bem sérias e que eu estudei muito para isso, mas eu espero que eu tenha superado aí as expectativas e tenha sido claro nas minhas colocações para todo mundo. Muito obrigada mesmo. Com certeza, Poliana, você foi muito clara, fez uma exposição, quer dizer, todas as suas falas foram muito instigantes, elas com certeza acrescentaram muito conhecimento ao que a gente tinha sobre o Salomão Vasconcelos, né? E sobretudo, também elas, todas as falas, acho que nos motivaram a conhecer mais e explorar, né, outras facetas que a gente, infelizmente, por causa do tempo, não consegue. Mas nós agradecemos muito e realmente pelas suas exposições, falas tão brilhantes. E ao Francisco, que sem dúvida nenhuma também foi vou usar uma palavra entre aspas, âncora, que sempre colocando, né, algumas questões muito interessantes para abrir ou para pontuar, esclarecer. Realmente, nós temos que agradecer muito, viu, a generosidade, essa sessão de tempo, né, e de dividir conosco esse conhecimento. Obrigada. Alberto? E lembrando aqui, né, Francisco, que Diogo de Vasconcelos, tio de Salomão, também será um dos enfocados aqui, né, um dos personagens de nossa série sobre os historiadores mineiros. Eu agradeço muito também, e eu acho que a Poliana esclareceu muitas questões, problematizou outras. Não se trata de esgotar, se trata também de levantar, a pensar em novos problemas. Agora, eu acho que a Poliana trouxe uma questão fundamental, que que na obra do Salomão a gente percebe, né? Enquanto ela falava, eu ia anotando aqui, uma mistura entre a biografia pessoal, a genealogia e a história de uma coletividade, a história daquele espaço, que é nuclear o espaço de Mariana, mas na verdade ele está pensando em Minas, né? Ali é um lugar geratriz, né? Uma região geratriz, mas vai além. Então, essa biografia pessoal pode ser a chave para o entendimento que ele tem em relação à interpretação dos documentos. Então, embora ele critique o Diogo, porque o Diogo traz a biografia pessoal como um elemento fundamental para construir sua narrativa, ele também faz isso e é claro, muito acoplado a essa formação. De alguma forma, ele tem uma formação na tradição positivista, mas ele consegue ainda, dentro de uma própria essa geração, no diálogo com essa geração, trazer a biografia pessoal. Parece que a biografia pessoal é que dá legitimidade à interpretação adequada, verdadeira dos documentos. Misturando, obviamente, com genealogia, que é a genealogia como a Poliana apontou, eles são
os antepassados dele são protagonistas desse processo histórico, né? São sujeitos desse processo histórico. Então, a genealogia, a biografia pessoal e a história da coletividade, elas se juntam, elas se amarram. E isso eu achei muito interessante, viu, Poliana? É uma conclusão que você faz com que a gente pense sobre isso e aprofunde sobre isso. Agradeço. Obrigada a você. Obrigada, gente. Então, nós lembramos aos nossos espectadores, né, que nós temos próximas conversas sobre historiadores mineiros, conhecendo aí um pouco de cada um, conhecendo suas ações e suas contribuições, né? Então, muito obrigado, Poliana Gersósimo, obrigado, Francisco Andrade. Professora Márcia, continuamos aí com as atividades em torno da celebração dos 300 anos de criação da capitania de Minas Gerais. Obrigada.